Olá, neste vídeo vamos corrigir uma questão de matemática dentro de um capítulo importante da matemática que se chama análise combinatória. O problema é o seguinte: para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, podemos viajar de ônibus, avião ou trem entre estas duas cidades, três maneiras. Para ir do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, ou seja, para a terceira cidade, podemos ir de trem, ônibus ou avião. Mudou a ordem, mas ainda se pode viajar com os três veículos de transporte. De Belo Horizonte a São Paulo, só é possível viajar de ônibus ou avião. Então não temos mais a opção de ir de trem, certo? De quantos modos diferentes podemos viajar de São Paulo a Belo Horizonte? De quantos modos podemos viajar de São Paulo a Belo Horizonte, porém passando pelo Rio de Janeiro e voltando diretamente a São Paulo? Então, a pergunta está feita dentro de uma certa regra, onde nós precisamos resolver, tá? Eu preparei aqui uma arte no PowerPoint que acredito que vai ficar melhor para a gente trabalhar. Então, estamos corrigindo a atividade, é uma atividade aqui do ensino integral, de tempo integral, na cidade de Jaraguá do Sul, na escola Eliodoro Borges. A questão é a 3 da ficha 16. Como estava falando, análise combinatória. Eu aqui já iniciei a partir do nosso enunciado do problema, a um desenho de diagrama. Então você observa aqui, São Paulo, dá para ir de ônibus ao Rio de Janeiro, não só de ônibus, porque nós temos ali algumas opções. Dá para ir de ônibus, dá para ir de trem ou dá para ir de avião. Então veja bem, de São Paulo ao Rio de Janeiro posso ir de ônibus ou trem, mas também de avião, são três modos. Pelo princípio fundamental de contagem, então no primeiro momento nós temos três opções, onde eu coloquei aqui o número 3 para multiplicar. Depois a gente observa que indo ou de ônibus, trem ou avião, saindo do Rio de Janeiro e continuando a viagem, então aí ele poderá seguir de trem novamente para Belo Horizonte, ou de ônibus, ou ainda de avião. Por isso, 3 vezes 3. Isso aqui, se você for perceber, vai dar 9 possibilidades. Agora, para eu voltar de Belo Horizonte a São Paulo, ou de avião. Então tem um diagrama mostrando o que diz o texto e ficando claro que na primeira vez eu tenho 3 possibilidades que se multiplicam por estas 3 e que depois se multiplicam por 2, porque no retorno de BH para São Paulo só tem 2 possibilidades. Isso no total dará 18 combinações. Eu fiz aqui a tabela mostrando a vocês. Então veja bem, poderia ser o seguinte: ônibus, ônibus e ônibus. É esta aqui, a primeira possibilidade. Poderia ser ônibus, ônibus e o retorno final de avião. Poderia ser ônibus, trem e ônibus. Ônibus, trem e avião. Ônibus, avião, ônibus. E ônibus, avião, avião. Agora, note que eu fiz isto a partir do ônibus, pressupondo que sempre saio de ônibus e continuo a viagem. Mas não é só de ônibus que eu vou. Eu posso ir de ônibus, ou eu posso ir de trem, e aí vai ter toda a repetição de combinação no final aqui. Vai ficar igual ao final, porém iniciando sempre de trem. E iniciando de avião.
Então, nós temos aqui o quê? Nós temos, deixa eu retornar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 3, 18. Está resolvida a questão, então, através de diagrama de árvore, princípio fundamental da contagem e tabela de possibilidades. Se você vem gostando aí destes vídeos, por favor, se inscreva no canal. Aos poucos postaremos mais vídeos esclarecendo como resolver questões de matemática. E por estarmos também em quarentena, para superar a pandemia, a dica é ficar em casa. Um abraço e até mais.